Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês me perguntam por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu fiquei muito pensando das pessoas que não sabem ler. Então eu fiz um vídeo explicando o que aconteceu dos 3 episódios. Se você não sabe ler, me agradece. Por favor, não se esqueça de deixar o like. O episódio começa em um mercado, e a primeira pessoa que a gente vê ver é uma garota chamada Belinha, olhando produtos de limpeza. E é nessa hora que o protagonista chega. E o protagonista nesse momento está discutindo com o vírus, a besta que representa a escuridão, e ele está discutindo com o Juan, para ninguém descobrir que ele está no corpo dele. Mas o Juan não está gostando nada dessa discussão, e resolveu ignorar tudo que a besta está falando. E falar tudo o que ele sabe, o contrário que a besta disse, e a primeira pessoa que ele falou era a própria Belinha. E a Belinha, não acreditando, ele mostrou seus poderes, e o primeiro poder que ele mostrou era saber planar igual um fantasma. Agora, acreditando, a garota puxa a mão do Juan, fala que já estava procurando um usuário de besta há muito tempo. E o Juan discute com a garota, e fala o que ela quer, mas a garota nervosa tenta acalmar o protagonista. E nessa parte a gente já entende o que ela queria, ela procurava um usuário de besta para ser treinada, e se 2 pessoas com poderes batalhar. E nessa cena a gente descobre que ela também tem uma besta, representa frio. Mas nessa luta o protagonista foi preso numa bola de gelo chamada bola cristalina. Mas o protagonista fez um ataque de um fantasma que eu não sei qual é o nome. E só com esse ataque ele conseguiu atravessar a bola cristalina como se não fosse nada. E é claro que o protagonista provocou a garota dizendo que os seus poderes são muito fracos, em só uma palavra. Mas na hora que o protagonista disse isso, é tira doce de criança, barulho de gritos ouvir no mercado, e não é barulho de alegria, é barulho de desespero. E eles correm no mercado para ver o que está acontecendo. Mas quando ele chega no mercado, eles encontram um demônio das sombras, e ele estava devorando cada pessoa que estava gritando. Mas o Fábio, sem paciência, já jogou o Juan para fora da saída, e o largou perto das frutas, e a pancada foi tão forte que deixou de olho roxo. E o protagonista tentou se levantar, mas o demônio era tão rápido que parecia um teleporte, quando ele chegava e disse que ia matar ele que se mexesse em algum músculo. Mas a garota veio e congelou o demônio, mas lembre-se, é o demônio das sombras, tipo é uma sombra, e ele não tem efeito nele. O Fábio, sem paciência, explodiu o rosto dela. Mas o protagonista, pensando que todo mundo ia morrer, ativou o seu óleo sangrento. Nosso protagonista deu 2 pancadas, e só 2 o demônio desistiu. A garota foi obrigada a ir no hospital com feridas graves, e nosso protagonista foi esperar no lado de fora, mas chegou um outro personagem chamado Rafa. E o Rafa queria dizer que ele também estava no hospital, e viu a garota com o rosto deformado. E tipo, como ele estava começando a conversar, Rafa resolveu contar sua história. Rafa, na verdade, eram 2 pessoas. Mas vamos contar a história da Eloá. A Eloá foi ao mercado para fazer umas coisas, mas no azar dela ela encontrou um demônio devorando as pessoas do mercado. Ela tentou fugir, mas o demônio conseguiu derrubar ela, mas o irmão dela estava pior. O demônio arrancou os 2 braços dele, e ele já estava morto e a Eloá não aguentou e desmaiou. Mas a besta falou para ela para não desistir, e Eloá acorda para se fundir com o seu irmão. Mas como o Rafa estava contando a história, eles estavam ouvindo barulho de explosão e gritos. Eles correm para ver o que é e encontram um cara todo branco matando uns 50 pessoas. E conhecido como manequim, o cara que conseguiu o contrato da besta que se representa o universo, e o manequim só soca, e os caras se explodiram. E agora como que eles ainda estão vivos, vocês que descubram. Mas do nada uma pessoa chamada Vanessa aparece e tenta socar o manequim pensando que era um demônio. E nessa ideia de matar o manequim, ela conseguiu ativar o óleo sangrento. E sim, ela também tem uma besta que representa as porções, os líquidos perigosos. E o manequim, só de olhar o óleo da personagem, ele saiu voando numa escola. E a personagem tentando matá-lo, ela joga a poção de fogo nas suas próprias mãos, para sair chamas nas suas próprias mãos. Ela, pensando que tinham matado, já ia comemorando. Mas o manequim que teleportou nas costas da Vanessa e deu uma facada no peito dela. Na outra cena, Juan e Rafa ficaram desmaiados por causa desse soco, mas como eles ainda estão vivos, porque um personagem novo acaba de salvar e ele se chama Levi.
e ele também tem uma besta que representa as rochas. Mas o protagonista se levanta e começa a falar que o Levi é muito forte, e consegue matá-lo o manequim. Mas Levi fica muito irritado e disse que tentasse lutar com um manequim é quase um suicídio. Mas um demônio aparece e arranca um pedaço de carne do Levi com uma motosserra. E o demônio não conseguiu matar por causa que os ossos dele são duros, e nem pedra, então ele tem uma besta. Mas o demônio tem tudo que nosso protagonista ajoelhasse, mas o Juan foi para cima, e aconteceu uma luta. O protagonista empurrou o demônio para um lugar bem longe. O nosso protagonista tentou correr para cima do demônio das mãos, mas o demônio das mãos spawna mãos para cima do Juan, e eu não consigo mostrar as mãos, por causa que não sei o que. Mas nessa guerra o Juan foi arremessado com uma mão, e quebrando a sua coluna do soco nas costas dele. Juan foi arremessado no lugar cheio de floresta, e o demônio chega a dar um chute na cara dele, para ele ir no outro lado humilhando o garoto. Mas o Rafa chega bem na hora quando o Juan ia morrer. Mas o Rafa soltou um grande jato de água no pescoço do demônio arrancando a cabeça dele. Mas o demônio não morre e tenta sufocá-lo, o Rafa invocando mais outra última mão. Mas Vanessa, mesmo tomando uma facada no peito, ela chega, joga a poção vermelha, e a poção vermelha derrete o braço, e ele consegue salvar o Rafa. E Vanessa joga outra poção vermelha para derreter, para não sobreviver. O vídeo acabou, mas gente, se vocês ficarem cansados por causa que os vídeos estão sendo repetidos, como apostar mais outros vídeos, não vai ser mais repetido, episódios novos. Tchau.